467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força todas as ondas mudar, seu amor assim revelar. Só tocar o canal, como alguém na mão, e navega com fé em Jesus. E então verá que bonança se faz, pois com Ele seguro será. O estrugir da trombeta, louvado seja Deus. Esse mundo
está esperando Jesus chamar. Louvado seja Deus, eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nesse momento estaremos nos colocando de pé. Louvado seja Deus, onde estaremos fazendo menção da palavra do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, pode abrir ali em Josué. Louvado seja Deus. Josué capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 24, os versículos 14 e 15. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Josué capítulo 24, os versículos 14 e 15. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 14. Temei, pois, ao Senhor, e servi-o fielmente e verdadeiramente. Lançai fora os deuses a que vossos pais serviram da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se não vos agrada servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servir, ou aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode repetir essa última parte aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Muitos aqui têm um privilégio, louvado seja o nome do Senhor, de dizer isso, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja Deus. Outrora, louvado seja o nome do Senhor. Alguns aí não possam, né? Não têm essa felicidade. Louvado seja Deus. Mas eu acredito que o Senhor Jesus, Ele está olhando, Ele está ouvindo as vossas orações. E assim, louvado seja Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer na vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, e te bendizemos. Entramos, ó Deus, mais uma vez na sala do teu sublime trono, ó Pai, neste momento, para te pedir, ó Deus, que o Senhor venha tomar direção deste trabalho, ó Deus, intitulado Tudo com a Família. Deus, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha, ó Pai de glória, se fazer presente, ó Deus, assim como o Senhor se fez presente na manhã de hoje. Louvado seja Deus. Continua conosco, ó Pai, ao decorrer desse trabalho, e é no nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nesse momento eu gostaria de estar ouvindo as nossas irmãs. Louvado seja Deus. Logo em seguida, sem perca de tempo, os nossos jovens, e logo após as nossas crianças também estão com a oportunidade. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso evangelista, o irmão José Nilton, no final do trabalho, estaremos orando pela vida dele. Louvado seja Deus. Queridos, nesse momento eu gostaria de dar a oportunidade para o meu companheiro, nosso presbítero Natanael, para estar apresentando os nossos amigos e visitantes. Louvado seja o nome do Senhor que aqui se encontram no dia de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom estarmos aqui nesta noite louvando o Senhor. Temos o privilégio, a honra de ter também alguns irmãos nos visitando. Está aqui comigo o nome do jovem Antônio Neto, né? Antônio Neto. Também, se não me engano, é primo Davi. É isso? Augusto, quem é Augusto? É o neto da irmã Vanguerelli, irmão Marcos, está ali no grupo das crianças também. Antônio Neto, Davi, da família do nosso saudoso pastor Antônio. E nós estamos aqui louvando ao Senhor pelas ricas bênçãos que o Senhor tem dado para mim, para todos nós. E estamos no lugar certo onde Deus tem bênçãos maravilhosas para nós nesta noite. Você crê nisso? Amém? Amém. Quer saudar os nossos irmãos? Bem-vindo na parte do Senhor, amém? Amém. Bem-vindos e adore ao nome do Senhor nessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse momento eu gostaria de estar ouvindo o nosso irmão Wallace. Louvado seja Deus. E logo em seguida também eu gostaria de estar ouvindo o filho do nosso irmão Rogério, também está com a oportunidade. Louvado seja Deus. João Miguel, louvado seja Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Na parte da manhã, Damaris convidou-me. Agora eu quero convidá-la para juntos adorarmos ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, de juntos estarmos aqui para adorar, bendizermos o santo nome do Senhor. Porque muitos, às vezes queriam estar aqui, mas muitos estão acamados, muitos estão, impossibilitados de outras formas de estar na presença de Deus, mas Deus nos concedeu vida, saúde, Ele permitiu que cada um pudesse estar aqui. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Ele nos deu e adorar, render glórias, aleluias. Aquele que merece é digno. Você chora pensando que eu vim, que vai merecer.
Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estou lendo em João 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Nosso irmão Alex está com oportunidade. Oh, Jesus amado. Nos ajuda, Deus. Só junto com eles, amém? O que se pede pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar. Guardeia só, e você ouvir só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu pelo direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor.
Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Meus amados, está escrito em Efésios, no capítulo 6, e o versículo 10, que diz assim: e demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Evidente, meus queridos, que ao escrever esta carta, o apóstolo, ele tinha dito antes o que era necessário fazer no cristão. Ele prega a respeito do servo ao Senhor, dos filhos aos pais e vice-versa. Ele prega uma forma do crente se comportar na sociedade. Além do que, bem antes, ele fala que antes de toda essa obediência é necessário que a pessoa que ainda não fez a decisão entregue sua vida a Jesus, que passa a ser filho com desta forma, pregando o respeito, o comportamento adequado para a vida de um cristão. E agora no versículo 10 do capítulo 6, ele diz: e nas demais coisas, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz por que esta necessidade, e ele revela que existe acontecendo ininterruptamente uma guerra entre os céus e o inferno, entre a igreja e o mundo, entre Deus e o diabo. Então ele diz aos cristãos: fortalecei-vos no Senhor, porque esta guerra, esta luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Não adianta, ele queria dizer aqui, você se fortalecer adquirindo bens materiais. Não adianta você se fortalecer enchendo o seu guarda-roupa de roupas bonitas que às vezes nem usa. Não é com calçado bonito, aleluia, também não é com uma boa literatura ou com formação acadêmica. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque existe uma guerra e nós precisamos entrar nela. Oh glória! Ele estava dizendo, apesar de sermos obedientes, apesarmos de sermos, qual seja o caso, dizimistas da igreja, andar, pagar suas dívidas no comércio e andar corretamente e respeitosamente na sociedade, não é só isso, é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Ele estava dizendo: se você tem jejuado, jejue mais. Se você tem orado, ore mais. Se não tem orado de forma nenhuma, comece a orar a partir de hoje. Se tem cultuado, cultue mais. Aleluia! Se tem buscado ao Senhor, busque mais. Fortalecei-vos na força do seu poder. Aleluia! Aleluia! Para resistir o dia mau, e ele vem para todos nós. Um dia chega um dia em que nós não suportamos a carga, aleluia, não aguentamos, não suportamos a guerra e corremos risco de cair. É nesta hora, aleluia, que você tem que ter aquela reserva que você conservou o dia que você foi para a igreja glorificar o Senhor. É nesta hora que você usa aquela reserva que você foi para a igreja e ouviu a palavra e saiu fortalecido na força do poder do nosso Deus. Aleluia, que Deus continue abençoando. Agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Amados, nesse momento eu gostaria de estar ouvindo a nossa irmã Benai e o nosso irmão José Nilton louvar o Senhor Jesus com os seus hinos. Louvado seja Deus. Enquanto isso, nossos irmãos recolhem as ofertas em nome de Jesus.
Saúde, igreja, com paz do Senhor. Amém. Está fácil, né, irmãos? Bênção dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né? Mais uma oportunidade, essa felicidade para estarmos aqui. Pela manhã eu estava no assentamento, também celebrando a Santa Ceia com os irmãos e alegrando com os irmãos de que sempre foi uma festa também, né? Graças a Deus. Aleluia. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos o mundo, a vida em somos de uma face de outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz colocou seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Nós somos grandes, nós somos melhores, somos diferentes. Quanta potestade, quanta principal é a nossa guerra. Somos escolhidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz colocou seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz colocou seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Louvado seja Deus. Nesse momento nós estaremos nos colocando de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir ao nosso presbítero Valdete que fizesse esta oração, entregando a nossa irmã Derlis, que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus, na paz do Senhor. Somos felizes que nós estamos na casa do Pai. Dentro dessa oração, isso só uma palavrinha. Estava em casa, minha esposa ligou de lá da terrinha do Zenilton, falando para mim procurar uma pessoa lá embaixo para pegar um número com ele. Quando ele disse lá, irmãos, senti tão estranho, meio daquele povo ali, cheio daquelas pessoas ali. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? É tão difícil a gente chegar num lugar que a gente não se acha. E aqui nós estamos aqui se achando na presença de Deus. É tão bom quando nós viemos na casa do Pai, somente agradecer a Ele, só agradecer a Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Jesus, aqui estamos, meu Pai, reunidos na Tua presença, ó Deus, que nós viemos, Pai, para Te ouvir, Senhor, a Tua palavra.
Usa tua filha, Pai, da maneira que tu queres, ó Deus, que tua palavra seja colocada nos teus lábios, ó Deus, que fala com a tua igreja. Pai, que nós precisamos de te ouvir a cada dia. Não importa, ó Pai, a palavra, mas a palavra que vem, ó Pai, de fazer, ó Pai, uma morada dentro de nosso ser, que nos liberta, que nos purifica, que nos restaura, que nos se ponha de pé na tua presença, e curvando, Deus, a nossa cabeça, reverência ao Rei dos Reis. Ó Jesus querido, tome tuas mãos, ó Deus, usa, Pai, conforme o teu querer. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pela essa oportunidade. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui na igreja. Não aqui na frente, a gente não fica tão à vontade, né? Porque eu estou nervosa, estou angustiada. Mais uma vez, o Pai me colocou na saia justa. Já tem uns 3 meses que eu estou enrolando. Ele falou, não, hoje não tem jeito. E eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu não posso negar o nome do meu Deus, né? Porque Ele enviou seu único filho para morrer por mim. E enquanto viver, eu sei que Ele vai me dar sustento para falar do seu amor. Amém? E mais uma vez eu conto com a ajuda do Espírito Santo, do Senhor Jesus, para poder falar o meu coração, para eu transmitir para os irmãos. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Infelizmente eu não tenho nada para oferecer. Amém? Culto de família, né? E por se tratar em culto de família, então vamos falar sobre família. O texto que eu escolhi essa noite está em João, capítulo 2, é um texto muito conhecido da igreja. Inclusive, se a gente perguntar a qualquer irmão, qualquer criança, qual foi o primeiro milagre que Jesus operou, né? Todo mundo vai saber, né? Transformou a água em vinho. E é sobre esse texto que nós vamos falar essa noite. E que o Espírito Santo venha conduzir. João, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, o versículo 5, o 7 e o 10. É um texto muito conhecido, todos os irmãos já sabem, né? De cor salteado. Então não tem por que ficar lendo tudo, explicando tudo, todo mundo já sabe. Amém? As bodas em Caná, a água feita vinho. Capítulo 2, vou começar a ler. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E disse-lhe, versículo 10, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Amém? Os irmãos podem sentar? Eu estava meditando nessa passagem e veio à minha cabeça várias coisas. Veio à minha cabeça em falar sobre Jesus, o convidado de honra. Veio à minha cabeça falar sobre algumas referências, né, alguns pontos fortes que tem nesse texto e traduzir para a igreja. E quando eu estava vindo para a igreja, que eu estava trazendo o Heitor, o Senhor veio falando ao meu coração de uma forma diferente. Porque Jesus, de fato, Ele é nosso convidado de honra, né? Todo mundo, quando vai casar, apresenta logo ao Senhor. Nós, como cristãos, né, temos este costume de apresentar ao Senhor os nossos planos, nosso casamento, nosso futuro. E já é uma coisa natural nossa, né, de apresentar tudo ao Senhor. Só que nesse casamento aqui, Jesus, de fato, Ele era um convidado de honra. Só que aconteceu um problema no meio desse casamento, né? No meio desse casamento faltou o vinho. E o vinho, na Bíblia, ele é tido como símbolo de alegria. Ou seja, naquele casamento acabou a alegria. No meio daquela festa acabou a alegria. E eu comecei a me colocar no
apesar de ser muito nova, e os meus pais que controlavam tudo, que faziam tudo, eu tive um período de 10 meses entre namoro, noivado e casamento, mas mesmo assim a gente se preparou para casar, né? A gente fez uma lista, minha mãe fez uma lista com a família do que ia ser gasto, quanto de carne que ia gastar, quanto de refrigerante, o que ia ser servido, para que a gente não passasse esse tipo de vergonha, né? Porque é chato, é um sábado à noite, tudo está fechado, não tem como fazer mais comida, então a gente se previne antes, né? Só que nesse casamento aconteceu esse problema. No meio do casamento, o vinho acabou, né? E é aí que entra um ponto-chave, e o Senhor veio falando ao meu coração quando eu estava vindo para cá, sobre o Éden, porque no Éden o Senhor Deus também estava lá. E o Senhor Deus, Ele criou o homem, e foi a obra mais perfeita, a melhor obra que Ele tinha criado. E o Senhor Deus estava ali todos os dias, o homem podia conversar com o Senhor todos os dias. Só que lá no Éden também aconteceu um problema. Só que aí nós vamos ver a diferença para resolver esse problema. Porque lá no Éden, o Senhor criou o homem e a mulher e deu uma ordem: deste fruto não comerás. Só que certo dia a mulher passeando por ali encontrou uma serpente. E ela deu ouvido à voz da serpente. E é aí que está o mal. Será que nós temos dado ouvido para quem? Para quem nós temos parado para dar ouvido quando o problema chega, né? Porque Eva, a serpente falou: não, come dessa árvore, porque se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ficar parecida com o Deus que te criou. E Eva foi atraída por aquela voz. Já neste casamento aqui, duas coisas. Outra coisa que eu prestei atenção é que quando o Senhor Deus começou a sua obra, o primeiro problema que Ele teve foi num casamento, né? E aqui, quando Jesus começou a sua obra, de novo, Jesus está no casamento. É o primeiro milagre que Ele opera. E lá no passado também, foi a primeira questão que o Senhor Deus teve que resolver, foi dentro de um casamento. Olha que coisa interessante. E o Senhor Jesus aqui, ó, nós vamos ver a diferença, né? De quando a gente para ouvir a palavra do Senhor e quando a gente não ouve. Porque Eva tinha um Senhor Deus ali falando com ela, né? Falou com seu esposo Adão, ela tinha toda a instrução. E mesmo assim ela deu ouvido à voz da serpente. E nesse casamento eu percebo que Maria estava ali, Maria percebeu que o vinho havia acabado. E Maria foi direto até Jesus. E me chama a atenção que Jesus fala com os serventes assim, ó: encha as talhas, 6 talhas de água. E ninguém questiona nada. Ele simplesmente encheu as talhas de água e leva para o mestre-sala. Olha a obediência. Meus irmãos, todas as instruções que nós precisamos para a nossa vida cotidiana, sejamos nós casados, seja filho, seja quem for, todas as nossas instruções estão aqui na palavra do Senhor. O Senhor deixou todas as instruções para nós aqui. Só que muitas vezes quando o problema chega, eu conto para o meu vizinho, eu conto para o meu parente, eu conto para o meu colega de trabalho, eu conto para qualquer um. Mas a última pessoa que eu chego para contar os meus problemas é na presença do Senhor. A última pessoa que eu chego para contar os meus problemas é procurar um pastor para me aconselhar, né? Aí quando as coisas já estão desandadas, tudo acabado, que a gente lembra do nome do Senhor. Então aqui na palavra do Senhor nos orienta nós mulheres a sermos sábias, a edificarmos o nosso lar, nos ensina a criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E quantas vezes nós pensamos num plano de saúde bom, nós pensamos numa faculdade boa, nós pensamos em guardar dinheiro para o futuro, mas nós não pensamos em trazer os nossos filhos para a escolinha dominical. Nós não pensamos em instruí-los em nossa casa. Nós terceirizamos o aprendizado dos nossos filhos para a escola, para a televisão, para o celular. Nós terceirizamos para a rua, mas nós não sentamos, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos instruir, sentar com os nossos filhos e ensinar eles a respeito da palavra de Deus. E muitas vezes nós pagamos o preço no futuro, porque nós não seguimos a orientação do Senhor Jesus. Nós não seguimos a nossa busca.
estava comparando entre os dois textos. É sobre o melhor vinho. Quando nós dedicamos, quando nós começamos a nossa vida no altar do Senhor, o melhor vinho, ele sempre fica por último, né? A gente às vezes pode até começar com uma dificuldade aqui e outra ali, e a gente vai segurando na mão do Senhor, vai remando, vai orando junto, não é verdade? Mas o melhor vinho, o Senhor sempre vai nos dando ao dia a dia, vai nos orientando, vai melhorando, e no final nós alcançamos o direito de vida eterna. Mas quando a gente quer viver de cabeça louca, sem pensar, sem orar, sem meditar na palavra do Senhor, quando o casamento começa de qualquer forma, ele não tem um futuro bom. Ele não tem um bom vinho para o final, porque o mundo ele pode até oferecer as coisas boas de cara, aparentemente, né, para enganar. O mundo pode até oferecer o que é bom, e a gente vai entrando, mas depois vem a derrota, vem o desespero, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo não tem nada para nos oferecer. Amém? Que essa palavra venha nos orientar, venha nos dar direção, venha nos conduzir, para que os nossos lares sejam abençoados, sejam cheios da presença do Senhor. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, se quisermos ter uma família edificada, se quisermos termos filhos edificados, se quisermos ter filho que vai servir ao Senhor e que vai ter o direito de morar no céu. Que nós possamos servir e seguir a palavra do Senhor, que possamos buscar orientação, que possamos colocar este convidado de honra, de fato, como centro das nossas vidas, como base da nossa casa, do nosso lar. Aleluia, Jesus, porque construir uma família não é fácil. E o inimigo, desde o princípio, como nós vimos na vida de Adão e Eva, desde o princípio, Satanás tenta destruir a família. Porque Satanás destruindo a família, ele destrói a igreja. Ele destrói o povo de Deus. Se ele destrói um homem e uma mulher que decidiu se unir aos pés do Senhor, ele destrói toda uma geração. Ele acaba com as crianças. Ele acaba com tudo. Aleluias. E é por isso que precisamos estar atentos. Nós podemos observar que o Senhor Jesus, ele começa o seu ministério dentro de um casamento. E o Senhor Deus também, dentro de um casamento. Porque dentro de um casamento é o lugar mais difícil que talvez tenha para se viver. Porque quando eu venho para a igreja, os irmãos conhecem a Délia, esposinha, a irmã que serve ao Senhor, que louva, né? Que se chama para dar uma palavra, vem. Mas é dentro da nossa casa que as nossas máscaras se caem. É dentro da nossa casa que nós somos verdadeiros. Meu Deus. É dentro da nossa casa que talvez falamos palavras que machucam. Verdade. É dentro da nossa casa que nós somos de verdade. Então, por isso, nós precisamos nos alinhar à palavra do Senhor. Aleluia.
obedecer sem reclamar. Os serventes aqui da passagem bíblica não ficam questionando Jesus, mas são 6 talhas, mas não tem nenhum pozinho para colocar dentro, mas o Senhor vai fazer uma oração. Eles nunca tinham visto Jesus operar um milagre. A Bíblia não fala que eles questionaram, simplesmente obedeceram. E quando chegou ao mestre Sala ficou maravilhado, porque todos os outros casamentos, o melhor vinho era servido primeiro, e naquele casamento foi diferente. O melhor vinho foi servido por último. Quer ter uma vida de transformação? Quer ter um casamento? Se hoje está bom, quer ter um casamento melhor? Obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Faça renúncia. Obedeça, aleluia. E a palavra do Senhor nessa noite é: obedeça a palavra do Senhor. Quer viver em comunhão com Cristo? Obedeça a palavra do Senhor, aleluia. E não é só para os casados não, viu? É para vocês também, jovens. É para vocês, criança. A Bíblia orienta: obedeça pai e mãe. Honra pai e mãe. A Bíblia orienta o jovem, a criança, orienta a mulher, orienta o irmão, orienta a todos. A Bíblia é para todos. A Bíblia orienta o pastor, orienta os presbíteros, os diáconos. Se quer viver em comunhão com Deus, se quer ter santidade, se quer ter uma vida futura com o Senhor Jesus, renuncie ao pecado e obedeça à vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Desde o começo da semana, o Senhor colocou algo em meu coração e eu gostaria de, com a permissão do pastor, amém? De convidar as pessoas que estão aqui, que tem familiar que está aqui também, tem uma mãe, tem um tio, tem um primo, tem um filho, tem um pai, se junte ao seu parente, abraça ele neste momento, e eu vou pedir a irmã Damaris para louvar o Senhor, e logo após a irmã Silvana faça uma intercessão pela família, ore pelas famílias, entregue nas mãos do Senhor. E neste momento, o que tem afligido a sua família? Qual é o problema que tem tirado a alegria da sua família? Seja doença, seja seu filho, seja uma depressão, seja uma tristeza, seja qual for o problema, o convidado de honra, ele está aqui nesta noite e ele pode solucionar o seu problema. Se abrace com a sua família, com o seu familiar, com o seu esposo, seu irmão, quem estiver. Abrace com o seu parente mais próximo. Não tiver, curva a sua cabeça e ora ao Senhor e entrega os problemas na mão do Senhor. Se é salvação, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele pode resolver. Aleluia, Jesus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, grande Deus. Oh, grande
Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que palavra tremenda, né? Boa foi esta palavra, menina boa, se preocupou e se angustiou à toa, não é verdade? O Espírito Santo de Deus, né, usou ela, né, conforme Ele quis usar. Hoje à tarde ela quase me bate, porque eu falei com o Natanael que se nós colocasse a foto dela, nem me pegar. Mas o Senhor, né, Ele honrou a serva dele nesta noite, né, e falou aos nossos corações através da sua palavra. Né, quantos aqui que estão aqui queriam ter a sua família unida aqui, né? Pais, filhos, irmãos, talvez esposos, esposa, e não puderam estar aqui todos unidos, mas eu creio no Deus que salva, eu creio no Deus que visita, no Deus que liberta, no Deus que restaura. Eu estou há 13 anos de joelhos pelos meus pais. Um pai alcoólatra, uma mãe depressiva, tentando se suicidar praticamente quase todos os meses. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é o Deus que ainda faz milagre, amém? Aleluia. Eu quero orar pelas famílias, só que antes de orar pelas famílias, eu não posso levar para casa aquilo que o Espírito de Deus, que o Senhor me mostrou quando eu levantei da oração, porque eu fiquei no período, primeiro culto de joelhos. O Senhor me levou a orar, a interceder, pois o Senhor falou para mim começar a interceder por este ministério de Mucurici, porque Deus vai fazer um avivamento genuíno, de salvação, de libertação, de algo extraordinário. Eu falei: Senhor, se o Mucurici depender das minhas orações para o extraordinário acontecer, eu vou orar, eu vou buscar, porque eu creio no Deus que se faz presente nesta igreja. Eu tenho visto, irmãos, este avivamento de Deus chegando neste lugar. Eu tenho visto, o Senhor falou que aqui Ele vai curar, viu? O Senhor falou que Ele vai curar, Ele vai libertar pessoas que vão entrar aqui decadentes espiritualmente, amém? E o Senhor, Ele me mostrou algo, e eu quero convidar a irmã Débora para trazer o filho dela aqui na frente, porque eu quero orar por essa criança. O Senhor, Ele me mostrou, sabe, um raio-x. Você já viu uma chapa? Quando a gente às vezes machuca ou algo assim, aí você vai no médico, o médico para descobrir o problema, tira uma chapa de você. O Senhor me mostrou uma chapa muito grande, um raio-x muito grande aqui desta criança, e o Senhor me mostrava os pulmões dela. E há uma mão que vinha e dizia assim: aqui eu estou tocando, aqui eu estou curando, aqui eu estou agindo, aqui eu estou libertando. Aleluia. E o Senhor falava que essa criança, ela ia para o hospital, e você ia desesperada com essa criança. E o Senhor me mostrava ela jogando secreções verdes pela boca e pelo nariz. O Senhor dizia que nesta noite que Ele está aumentando a imunidade desta criança e visitando os pulmões dela. Eu não sei se ela tem gripado constantemente, aleluia, mas o Senhor, Ele está visitando os pulmões desta criança, porque o Senhor tem muita coisa ainda para fazer através dela. És escolhida desde o ventre, separada, aleluia, para viver esta hora, amém? Vamos orar, pega na mão do teu irmão nesta noite. Senhor meu Deus, poderoso Pai, nós nos encontramos diante de Ti nesta noite, e nós queremos interceder, meu Pai, pela vida, Senhor, de cada irmão. Queremos interceder pelas famílias, Senhor, que outrora o nosso inimigo constantemente tem atacado. Outrora o nosso inimigo constantemente tem tentado lançar discórdia, desunião, contenda, disse-me-disse, separações entre nós. Meu Deus, mas no Teu sangue há poder. Nós queremos ofuscar os planos do nosso adversário nesta noite, contra a nossa casa, contra a nossa união. Em nome do Senhor, quebra agora todo laço, quebra agora toda investida de Satanás, toda obra do inferno. Meu Deus,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos. Amém, irmãos? Quantos tomam posse desta palavra? Eu vou entregar o microfone, pastor. Pega a sua Bíblia. Cadê a Bíblia do Senhor, pastor? A Bíblia do Senhor. Segura essa Bíblia. Aleluia. Eu já vou entregar o microfone. O Espírito Santo de Deus manda lhe dizer nesta noite: continue se alimentando da minha palavra, porque hoje eu estou lhe entregando o dom da ciência dela. Eu vou revelar para você os meus mistérios através desta palavra. Tu já tem notado que por esses dias algo diferente está acontecendo no teu consciente, no teu entendimento. O Senhor diz para ti: eu lhe encho, remandaço e cantarabaché. Vou lhe mostrar o profundo oculto escondido através dela. Te alimenta dela, porque hoje eu te entrego o dom da ciência da minha palavra, diz o Senhor para ti. Eu agradeço a Deus. Quem ouviu a voz de Deus pode dizer amém? Às vezes somos ignorantes, porque nós queremos ver Deus falar com a gente, mas a gente quer do nosso modo, né? A gente quer ouvir coisas do jeito que a gente já imagina, mas Deus falou poderosamente aqui nesta casa, nesta noite. Se vai para a tua casa meditando nessa palavra, não só hoje, mas amanhã, essa semana, porque Deus, Ele falou para conosco. Eu tenho um caderno de oração, que eu oro sempre com a minha família, tem nome de, se não tiver o nome dos irmãos aqui, eu estou em falha, mas eu creio que tem o nome de todas as famílias dos irmãos aqui. E eu falei com minha esposa, para a gente não orar mais para Jesus guardar as famílias. Estamos vivendo em um tempo que o diabo tem levantado tanto contra a família. Eu falei com ela: vamos pedir ao Senhor para esconder a nossa família, porque quando ele esconde, nem o diabo encontra. E eu creio que a sua família vai estar escondida debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Que Deus possa guardar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por este culto, e que o Senhor continue abençoando ricamente a vida dos nossos dirigentes, porque existe dentro de um trabalho, né, toda a organização. O Senhor orienta quem vai cantar, quem vai louvar, quem vai ministrar. Então tudo isso já é uma ação do Espírito Santo. Deus continua orientando sempre os irmãos, né? E que quem for chamado, não rejeite, porque Deus quer te usar como um vaso para falar à igreja. Amém? Se você disponibilizar, fica tranquilo, o resto é com o Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana de bênção para você, para a sua família, para o seu trabalho, aonde você estiver, que o Senhor esteja te guardando e te abençoando em nome do Senhor. Eu quero informar os irmãos que ainda nós temos aqui lições